Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Pauta Saúde. Hoje iremos trazer um tema muito importante que é diabetes. Na semana passada a gente teve o Dia Mundial em Combate à Prevenção ao Diabetes e hoje eu recebo aqui a médica Suzete Matos para trazer informações e tirar todas as dúvidas que você em casa precisa saber. Boa tarde, Suzete, seja muito bem-vinda ao programa Pauta Saúde, é um prazer te ter aqui. Obrigado, prazer nosso e uma boa tarde a todos. Muito bom receber você aqui. Hoje, antes de começar a nossa entrevista, eu quero saber um pouco da sua história, de onde veio essa paixão em cuidar das pessoas e de onde veio esse interesse, em ter essa disponibilidade, esse cuidado em combater a diabetes na população. Eu me formei tem 43 anos e trabalho com um diabético já há 40 anos. E quando eu comecei, estudante, comecei a frequentar um ambulatório de endócrino e aí realmente eu fiquei encantada, pela possibilidade da gente poder intervir, para a gente orientar o cuidado, Eu fui separando por especialidade, aí comecei a ver aonde eu me encaixava melhor e aí eu vi que eu tinha dentro do meu perfil, eu daria bem na endocrinologia porque a gente tem essa oportunidade de poder fazer diferença na vida dos pacientes diabéticos. Eu tenho certeza. E esse é um cuidado muito perspicaz, porque é uma coisa muito delicada, o diabetes no corpo de uma pessoa. Você já teve algum caso familiar, algum tipo gatilho para o despertar? Quando eu resolvi fazer endócrino, não tinha ninguém na minha família diabética. Logo depois que eu voltei, porque eu fiz minha residência, eu estudei clinicamente em Brasília e depois eu fui para o Rio estudar endócrino. Quando eu retornei, o primeiro paciente que ficou um irmão meu. Olha e daí só. foram a sequência, porque depois a minha mãe tem diabetes, meu pai tinha diabetes. Nós somos uma família de 7 filhos, desses 7, 6 estão diabéticos. Nossa. 2 já faleceram por conta do próprio consequência do diabetes, complicações. Então, assim, até eu tinha uma professora que ela falava assim, você fez endócrino para cuidar da família? Eu digo, se eu soubesse que a família fica doce, eu não queria. Eu não iria fazer. Eu percebo que a maioria das pessoas que eu entrevisto aqui, os profissionais de saúde, sempre aconteceu algo na sua família que despertou esse desenvolvimento em cuidado próximo, E aí você abrange não só a sua família, como toda a população, E você acaba se apaixonando aí pela sua área. Muito boa sua história, dona Suzete, tá? Vamos lá. E agora a gente vai partir para a nossa entrevista, Com perguntas bem importantes. A primeira é, sobre o diabetes gestacional, como isso pode impactar na saúde do bebê? Olha, o diabetes gestacional é aquele diabetes que acontece, a pessoa fica diabética durante a gestação. Existem aquelas pessoas que são diabéticas, têm diabetes tipo 2 e que elas engravidam, é uma situação, mas aquela que vai desenvolver o diabetes, geralmente depois da 24ª, 28ª semana começa a elevar, então já faz parte do protocolo de acompanhamento fazer sempre a triagem desses pacientes, porque é fundamental o diagnóstico para que você possa correr tanto saúde para a mãe como para o bebê. E uma vez diabetes gestacional, se não tiver conhecimento, vai aumentar o risco de você perder o bebê, vai aumentar o risco de ter complicações, ter um bebê muito grande. Então, há muita complicação. E às vezes perder até o bebê antes do parto, Muitas vezes acontece que o próprio diabetes favorece a tudo isso. Então, é uma situação que hoje já se tem toda uma rotina no sentido de acompanhar bem a gestante. Então, já faz parte da rotina. Sim. Uma coisa, o bebê ele pode o quê? Nascer já com diabetes? Não, ele não nasce. Ele tem um risco de desenvolver o diabetes depois da vida futura, Com o crescimento ele vem desenvolver. Mas ele tem um risco, porque ele fica durante a gestação exposto a uma glicemia elevada. Então, quando ele nasce, o pâncreas dele já começa a trabalhar de cedo. Quando ele nasce, ele já às vezes tem um risco de ter hipoglicemia. Tanto que toda gestante diabética, tanto diabetes tipo 1, tipo 2 ou gestacional, esse bebê tem que ser acompanhado para evitar que ele venha apresentar hipoglicemias. Então é sempre bom as mães terem essa atenção durante a gestação. Ter atenção, mas assim, o importante é ter um bom controle, porque é uma doença que trata. Diabetes é uma doença crônica, uma doença que é tratada todo dia.
E, vamos dizer assim, ficou diabética na gestação, a gente sabe que essas pessoas têm maior risco de vir desenvolver um diabetes futuro. Então, durante o parto, então tem que ter toda aquela vigilância no sentido de o bebê não ter hipoglicemia, o acompanhamento da gestante e futuramente a gente sabe que essa mulher tem que ter um controle muito bom no sentido assim de avaliar, porque em geral, quem é que vai ter diabetes gestacional? Geralmente é mulheres que estão obesas, muito acima do peso, aumentar muito de peso durante a gravidez. Muitas vezes é o risco de você ter na família já o diabetes. Então, você já tem uma tendência a desenvolver um diabetes e naquele período que há uma sobrecarga de peso e aí há uma alterações hormonais da própria gravidez, isso pode acontecer que a pessoa realmente venha a desenvolver o diabetes gestacional. Então, muitas das vezes existem pessoas que terminou a gestação e ela volta ao normal, a glicemia volta. Mas da sequência, no evoluir dos anos, essa pessoa tem um maior risco de vir realmente se tornar uma pessoa diabética. Entendi, doutora. De que maneira as mães podem se prevenir a diabetes gestacional? Controlando o peso. Então, o melhor remédio para, vamos dizer, para a prevenção do diabetes não está na farmácia. Né? Então, atividade física, né? E controle de peso e uma alimentação saudável. Então, a alimentação é tudo. Eu acho que, em termos de saúde, a alimentação sempre é algo assim que vai fazer diferença. Então, ter uma alimentação saudável e ter prática de atividade física. O que é que a gente observa hoje? É que as pessoas aumentaram muito de peso. Né? E esse aumento de peso, consequentemente, entra numa gestação com o peso já mais elevado. E aí tem aqueles mitos do passado: eu estou grávida, vou ter que comer por 2. Não precisa. O pessoal tem essa história de... Aí o que acontece? O pessoal começa, aí tem aquelas pessoas que têm os desejos, e aí aumenta. Então a gente não precisa aumentar muito. Se aumentar 10 quilos, 9 a 12 quilos durante a gestação, é o peso do bebê, do líquido. Então você termina a gestação, você volta ao peso anterior. Mas quando você aumenta muito, você não vai retornar. E a gente vê muita gente que às vezes, eu engordei 20 quilos. Outro dia tive uma paciente que disse que aumentou quase 30 quilos durante a gravidez. Doutora, era muita fome que eu sentia. E aí acha, né? E aí era um desejo de comer coisa doce. Não acaba sendo muito psicológico. É psicológico, é muito psicológico, porque assim, aquela situação que os antigos, né, sempre passavam, nossos avós diziam: não, a gestante tem que comer bem, né? E, vamos dizer assim, isso faz com que as pessoas engordassem muito. E a outra coisa é a amamentação. Então, geralmente a amamentação, a mulher vai perder peso, porque o leite está vindo de calorias da mãe. Aí o pessoal, não, você tem que comer muito, porque senão não tem leite. E aí tinha aquelas alimentações com manteiga, com cuscuz, com coisas que realmente vai elevar. E aí, muitas das vezes, aquela pessoa que teve um diabetes gestacional termina continuando. Porque durante o período de amamentação ela está fazendo tudo errado, no sentido de favorecer o desenvolvimento de um diabetes. E essa alimentação desregulada na gravidez acontece muito, né? E acho que com o tempo, durante 9 meses de gestação, você acaba ali se acostumando a essa questão alimentar, que muita coisa contém um açúcar, né? Seja uma farinha, alimentos salgados que contêm açúcar. Porque às vezes o pessoal pensa que só... Não, eu não estou comendo açúcar. Gente, não é só o açúcar. Massas, tudo que é carboidrato vai gerar açúcar, vai gerar, como é que diz, açúcar no sangue. Então a gente tem que ter cuidado com o carboidrato. O que é carboidrato? Aí a gente costuma dizer, a gente tem as proteínas e o carboidrato. Porque a proteína é a carne, o frango, o peixe, né? O queijo. Então, isso aí tem proteína. Fora disso, o resto tudo vai ter carboidrato. A gente não precisa, vamos dizer assim, exagerar nessa quantidade. Então, a gente tem que ter cuidado. Até as próprias frutas, que o pessoal diz, eu estou comendo só fruta. Gente, a fruta é um açúcar diferente, mas ele tem calorias, ele tem carboidrato. Então, a gente tem que ter cuidado. Com certeza.
Até a cerveja que o pessoal às vezes Sim, fala. e A gestante não se... bastante. Não se... Aí o pessoal, mas agora eu estou usando a Heineken porque não tem açúcar, mas tem outra caloria. Ou eu estou usando... pois é, estou usando aquela cerveja sem álcool, mas vai ter o carboidrato. Então a gente tem que ter uma vida, ter o bom senso, ter uma vida equilibrada, para que a gente possa realmente estar investindo na saúde todo dia. Por isso que eu sempre falo que na saúde uma profissão interliga a outra, né? Aí já vem a questão do nutricionista, todo esse acompanhamento. Muito bom. Porque o tratamento do diabetes é um tratamento que é uma equipe multiprofissional. Não é? A gente trabalha no centro de diabetes, lá a gente tem um médico, o endócrino, a gente tem a enfermeira, nós temos a nutricionista, nós temos o psicólogo. Por quê? Porque a alimentação você vai precisar da nutricionista. Muitas vezes, principalmente quando é adolescente, adulto também tem. O pessoal fica muito desarrumado quando fica diabético. Pensa aí, você está aí lindo, maravilhoso, aí você vai dormir e acorda, agora você é diabético, você tem que mudar toda a sua vida. Você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que ter horário para furar o dedo, você vai ter que, às vezes, até que tomar insulina, você vai ter que fazer toda uma rotina diferente. E isso impacta muito, e se não for trabalhado desde o início, a pessoa termina se revoltando, não tendo cuidado. Então, a gente precisa do apoio do psicólogo para que a pessoa possa aceitar. Tem paciente que fala assim, doutora, eu não aceito. Eu falo assim, ele não perguntou se você quer. Você aceita ou não. Você tem que aprender a conviver. Você precisa cuidar da sua saúde, porque a responsabilidade da sua saúde é sua. Nós orientamos dentro dos conceitos, dentro daquilo que a gente sabe de estudos, né, que já estão comprovados, de que a gente tem umas metas a ser alcançadas para que a pessoa não venha complicar. Entendi. Partindo agora para a nossa terceira pergunta, quais são os exames essenciais para o diagnóstico da diabetes? É a glicemia. Tá? A gente às vezes faz a glicemia de dedo. A glicemia de dedo é para acompanhamento, não serve. A gente faz para triagem, então tem que ser a glicemia feita no laboratório. E esse valor ela é até 99. De 100 a 125, a gente fala pré-diabetes. Acima de 126 já é diabetes. Né? E um outro exame, outra forma, é você ter uma hemoglobina glicada, que representa a média de glicemia dos últimos 3 meses. O valor é 5,7. Até 5,7, tudo bem, não tem diabetes. De 5,7 a 6,5 você tem um pré-diabetes. Acima de 6 meses também é diagnóstico, né? É outra forma. E muitas vezes os resultados bem alterados e a gente às vezes não consegue, vamos dizer assim, firmar o diagnóstico. Aí a gente lança a mão do chamado curva glicêmica, o teste de tolerância oral, onde você vai em jejum no laboratório, colhe o sangue, vai ingerir uma garapa, que daí 1 hora depois faz o exame, 2 horas depois faz outra. Então, essa também é uma outra forma da gente realmente poder ter o diagnóstico, porque é fundamental a precisão no diagnóstico, porque é uma coisa que vai impactar na vida da pessoa. Então, eu preciso ter esse cuidado e dizer, não, você realmente... Porque muitas vezes o indivíduo vem com a glicemia de jejum alterada e você fica, já é diabético, não é pré. Então, a gente precisa definir para que a pessoa realmente possa ter um olhar melhor sobre a sua saúde e fazer a prevenção. Porque diagnosticou, tem que tratar. Então, a gente tem que... O tratamento imediato é a forma de evitar as complicações. Que a gente ainda hoje tem muita gente com complicações, porque essa fase inicial é uma fase de muita negação. Quais são os sinais de alerta para os diabetes? Sinais de alerta. Primeiro, porque muitas vezes o pessoal fala assim, eu fui fazer um periódico, ou eu fui fazer um exame de rotina e tive a glicemia alterada, mas eu não estou sentindo nada. Então, não sentir, não ter sintomas, não é nenhum sinal, porque só vai ter sintomas, né, que é os sintomas clássicos, que é estar urinando muito, bebendo muita água, perdendo peso, quando você tem uma glicemia muito alta. É muito comum o diabetes tipo 1 se apresentar dessa forma, porque é diferente do diabetes tipo 2. Então, o tipo 1, ele se apresenta de uma forma muito aguda. E aí o indivíduo não tem insulina e começa a urinar, perder peso, o diagnóstico é rápido. O diabetes tipo 2, ele vai caminhar de forma muito insidiosa.
que é que a gente tem que estar atento? Então, como é que eu estou vivendo? Então, a forma como você está vivendo é que vai fazer diferença. Então, estou fazendo atividade física, eu já sei que eu tenho uma sementinha lá para desenvolver o diabetes, porque eu recebi da família. Então, eu tenho que estar fazendo atividade física, eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que controlar o peso, porque a obesidade é o que mais favorece. Então, quando a gente vê, muitas vezes tem pessoas que até não têm diabético na família, mas só o fato de estar muito acima do peso, ele já tem um risco muito alto de vir a desenvolver. Então, o peso é algo que a gente tem que estar... O peso é saúde, né? Demais. Quais são os principais fatores de risco do diabetes? Primeiro, você ter pessoas diabéticas na família. Então, diabetes tipo 2, se você tem histórico de que tem vários casos de diabetes na família, isso já é um sinal de alerta. Minha família tem um risco maior, então eu tenho que começar já a me cuidar, não é, para que eu não venha desenvolver. A outra coisa é você estar muito acima do peso. Então, a pessoa que está acima do peso já tem um risco. Sedentarismo. Né? Então, as pessoas não têm tempo, né, de fazer atividade física, está todo mundo mais acomodado, e aí, resultado, porque a atividade física você vai melhorar a utilização da sua própria insulina, e isso vai fazer com que você venha fazer uma prevenção. E além disso, a alimentação é tudo. Então, a alimentação tem que ser, não é aquela coisa, eu não como pão, eu não como açúcar, não. É comer certo. O que é que você está comendo? Né? Está sendo equilibrada, está entrando em todos os grupos, então isso é fundamental. E outra coisa que acontece, que é um fator, existe aqueles fatores que a gente fala, que pode ser mudado. O peso pode ser mudado, a atividade física pode ser modificada, e os fatores que eu não posso, que seria o genético que eu recebo, e o estresse, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais ansiosas, mais estressadas. Isso também determina que a gente não tem como modificar. Em alguns casos você consegue, outros não. Então, a forma como você diz, eu recebo o risco do diabetes, mas a forma que eu vivo pode fazer com que esse diabetes venha aparecer mais cedo ou mais tarde. Em geral, o diabetes familiar seria depois dos 40, mas eu tenho crianças, essa pandemia mesmo, que todo mundo engordou, todo mundo comeu errado, ficou sedentário, e eu tive crianças com 14, com 16, tendo diabetes do adulto, diabetes tipo 2, quer dizer, que ia ser uma coisa para frente, já está tendo muito, vamos dizer assim, em pacientes mais jovens também. Está precoce demais. Precoce demais. É porque essa situação, a gente está falando de diabetes tipo 2. O tipo 1 já é outra situação. Tem uma pergunta muito importante, doutora Suzete, para fazer a você, que eu quero que você me explique qual a diferença do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele vai acontecer na infância ou na adolescência. É o período de maior aparecimento. Em geral, aparece de uma forma aguda. E essas pessoas que ficam com diabetes tipo 1, geralmente o pâncreas já não está mais funcionando. E o tratamento já se inicia com a insulina. Então, a criança, para você conhecer alguém com diabetes tipo 1, já sabe, está tratando com insulina. Então, diabetes tipo 1 começa a insulina desde o início, a apresentação de uma forma aguda, então vai ter aquilo que chama os sintomas clássicos, que é o estar urinando muito, beber muita água e perder peso. É muito engraçado. Outro dia eu tive uma paciente que ela disse: doutora, meu filho estava bem até semana passada, essa semana ele murchou. Aí a gente vê como ele perde peso de uma forma aguda. Muito rápida. Entendeu? E o tratamento vai ser insulina, vai ser monitorização, que é a medida da glicemia várias vezes ao dia, para estar ajustando a dose, para estar realmente controlando. Já o diabetes tipo 2 vai acontecer geralmente com pessoas adultas, né? Hoje está acontecendo muito mais cedo, o que se esperava que fosse depois dos 40, mas a gente está vendo aí pessoas com 20, com 30, já ficando. E vai acontecer muito, em geral as pessoas são obesas. Tá? Então são pessoas obesas, são pessoas sedentárias, e ele não dá sintomas. Então a pessoa vai descobrindo em um exame casual. Eu fui fazer um exame e a minha glicemia está alterada, e vai investigar e a pessoa já está com diabetes. Então, quando o diabetes tipo 2 pode até apresentar sintoma, pode. Muitas vezes ele passa muito tempo, então ele está com a doença, mas ele não faz exame, ele não procurou o médico. O que acontece? Não tem um diagnóstico, ele pode até apresentar, começar a perder peso, começar a urinar muito, mas aí ele já está numa fase bem avançada do diabetes. O importante hoje, o que a gente preconiza é o diagnóstico cedo e tratamento imediato, porque é uma doença séria que leva a complicações incapacitantes, limitantes, então a gente precisa prevenir. Seguindo aqui com a entrevista, quais são os hábitos que podem auxiliar no manejo aí do diabetes?
Aí aquilo que nós já frisamos bem. Então, a gente tem que ter, geralmente a gente orienta, né, que a gente deve ter, vamos dizer, pelo menos 6 refeições, de 5 a 6 refeições ao dia. Então, eu tenho o café da manhã, um lanche, tenho meu almoço, o lanchezinho da tarde, porque se eu não vou comer muito em cada refeição, então é importante que eu possa fracionar aquilo que eu como nas 24 horas. Ter o seu jantar e na hora de dormir ter uma ceia. Então, esse hábito, quer dizer, geralmente é o que as nutricionistas orientam. A maioria dos pacientes não gosta de ir, porque acha que para nutricionista vão passar fome. Mas a nutricionista, ela vai calcular para cada pessoa qual é a sua necessidade. Não é? Porque vai depender do que se come, do seu peso, da sua altura, mas vai depender de como, vamos dizer, o ritmo de vida é seu. Então, ela vai saber quanto de quantidade de alimentos você tem que ingerir em cada refeição para que você possa prevenir. E a outra é não abrir mão de se exercitar. Então, qual é o melhor exercício? É aquele que você faça contínuo. Então, você pode seja correr, seja caminhar, bicicleta, ou ir para academia. Então, assim, eu tenho que escolher. O ideal é que eu faça uma atividade que eu gosto. Porque, se eu gosto de andar de bike, ótimo, que eu não vou estar me divertindo, né? Se eu vou falar, eu gosto da natação, eu vou estar fazendo um exercício e vou estar me divertindo. Porque é muito ruim, a maioria das pessoas, ela não gosta da academia. Deu para compreender bastante, doutora Suzete. Agora a gente vai passar para o nosso outro quadro do programa, que é o Mito ou Verdade. A gente vai desmistificar esses tabus da sociedade. Sei. Então, doutora, diabéticos não podem comer açúcar ou doces. Mito ou verdade? Em parte, depende do tipo de diabetes. Tá? O diabetes tipo 2 não deve realmente comer. Mas o diabetes tipo 1, como a gente faz com tratamento com contagem de carboidrato, então o indivíduo pode, às vezes, usar o açúcar porque ele vai queimar, vai usar a insulina de imediato para queimar. Não é? Mas ele não deve estar comendo toda hora. Então ele tem que ter também um certo controle. Ele não vai estar comendo, vamos dizer assim, uma alimentação que tem açúcar, mas ele pode ser permitido. Tipo 2 não. Não deve usar. Deu para entender, hein? Vamos lá. É preciso ficar atento aos rótulos de alimentos industrializados. Mito ou verdade? Isso é verdade. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, esse alimento é diet. Mas tem outras coisas, tem calorias. Você tem que olhar, porque muitas vezes é diet porque ele tem, vamos dizer assim, ele tem um outro açúcar, quer dizer, ele não tem adoçante, mas pode ter um açúcar, tem uma frutose, ou tem um açúcar com menos calorias, entendeu? Então a gente precisa olhar o rótulo até para ver o que é que está constando, a quantidade de carboidrato. Então, é fundamental, quando eu for consumir, o ideal é que a gente não use essas coisas, né, industrializadas, mas é importante. Então, hoje mesmo a paciente, doutora, eu posso comer barra de cereal? Eu digo, você tem que olhar o rótulo, porque eu não sei qual é a barra que você vai comprar. Ela, não, mas está escrito que é diet. Aí ela já vai e compra. Mas eu já vi, porque paciente, é diet, mas está com açúcar mais caro. Entendi. Você está entendendo? Então tem que estar. Aí eles colocam não como diet, como light, né? Que tem menos calorias, mas tem. Mas a gente tem que estar atento àquilo que a gente vai, porque a alimentação, a minha saúde está vindo pela boca, então, pelo que eu estou escolhendo. Então é importante que a gente seja sempre atento aos outros. Diabéticos podem comer fruta sem se preocupar com açúcar. Mito ou verdade? É mito, porque o açúcar das frutas é um açúcar diferente, mas ele vai elevar a glicemia. Então eu tenho que comer controlado. Então existem alimentos que dão mais açúcar do que outros. Por exemplo, a banana tem muito açúcar. Tem alimentos que tem mais açúcar. Aí você tem que limitar a quantidade. E a gente não proíbe, mas precisa. Eu tive outro dia um paciente, porque eu reclamei muito da dieta e ele estava no sítio. Aí ele disse, agora eu vou comer fruta. Aí chupava um abacaxi inteiro, uma penca de banana dava poucos dias, ele tirava do corpo. Resultado, ele estava até mais ou menos controlado quando voltou para mim com glicemia de 600. Eu digo, mas foi o que aconteceu? Não, doutora, eu estava comendo só frutas. Tá bom, ele achando que era extremamente saudável. Tá? Tudo em excesso faz mal. Faz mal. Então, às vezes a gente pensa assim, eu estou comendo saudável. Sim, está comendo algo mais saudável, mas eu preciso ter limite. Né? E ter horários também, para que eu não possa estar alimentando, como eu brinco, você se alimenta, quem alimenta a doença vai colher as complicações. Isso é um fato muito abrangente.
A dieta pode variar cada tipo de diabetes. Sim. Mito ou verdade, né? Depende, é verdade, porque assim, o diabetes tipo 1, a gente tem uma alimentação em que a gente limita a quantidade de carboidrato. Já o diabetes tipo 2, a gente pode ser mais flexível, por quê? Porque a gente faz a insulina rápida, então ele se alimentou, até comeu um pouco mais de carboidrato, mas ele vai corrigir naquela hora. E se ele não tomou insulina naquela hora, a gente ainda tem a oportunidade de fazer a correção e não deixar a glicemia elevada. E o diabetes tipo 2, ele está usando hipoglicemiante, então o remédio não faz esse ajuste imediato, entendeu? Então, Entendi. por isso que tem que ser controlado. O ideal é isso, todo diabético tem que ter o acompanhamento também com a nutricionista. Com certeza. Tem que ter o acompanhamento com o médico, fazer os exames de forma regular, mas precisa ter também uma nutricionista para que possa estar ajustando, estar esclarecendo, porque às vezes a pessoa, eu já fui e tem uma lista, gente, eu preciso aprender, é todo dia. Né? Eu preciso aprender a quantidade, a qualidade, entender os rótulos dos alimentos, o que é mais viável. Então, a nutricionista está preparada para fazer todos esses ajustes. Sim. Eu ia falar para finalizar, mas eu tenho aqui uma dúvida muito casual, né? Que todo mundo tem, desde criança, quando eu comia doce. Aí minha avó falava assim, não beba água depois do doce. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Isso é um mito. Isso é um mito, gente. É um mito. Isso não tem, como é que diz, fundamento nenhum. Né? Porque a água, o doce não existe. Porque dá muita sede. Qualquer doce que você come, você sente sede imediata. É impressionante. Mas não tem problema nenhum. Mas é tão satisfatório beber aquela água depois do doce. Pois é. E água é importante. Água é vida, água é saúde. Muito bom. Então, foi muito bom o nosso bate-papo, doutora Suzete. Foi muito importante trazer esse tema para o pessoal de casa, né? Até para os jovens estarem aí se informando e tendo esse autocuidado. Muito bom ter recebido você aqui. E antes de dar tchau ao pessoal de casa, eu quero que você fale onde as pessoas podem te encontrar, onde é a sua clínica, onde você atende. Pode falar aqui, pessoal, na câmera. Eu atendo no Multiplace, que fica no shopping. Né? A nossa clínica é Endouro. Fica no 1710. Pode seguir a gente pelo Instagram. Qual é o seu Instagram? É Endouro Feira. Aí você vai nos encontrar. Com certeza. Foi um prazer, tá? Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. A gente gosta sempre de aproveitar, porque eu acho que é o esclarecimento que a gente vai melhorando. Porque hoje, com a informação, eu vejo que as pessoas estão preocupadas, não é? E aí elas estão se cuidando mais. E às vezes, quando você não tinha tanta informação, você não se ligava muito. Então, a informação é fundamental para a prevenção de saúde. E é por isso que estamos aqui toda semana. Obrigada a vocês. Tá bom. Muito bom esse bate-papo com a doutora Suzete Matos. E na próxima semana vamos receber mais um profissional aqui para trazer informações e tirar dúvidas para o seu bem-estar. Um beijo.